Quando, quando eu comecei a estudar, faz tempo que eu estudo futebol, bastante tempo que eu estudo, que eu trabalho com futebol, e eu passei por fases na vida em que um dia eu acreditei que futebol, empresa, era a melhor solução para o negócio. Outro dia eu achava que clubes tinham que dar lucro, daí eu estudei mais um pouco, depois achei, não, o clube não tem que dar lucro, daí agora eu estou mais ou menos no meio do caminho. Nessa jornada de estudos, já faz muito, muito tempo, eu tive a feliz oportunidade de conhecer a fundo o futebol brasileiro, trabalhar no Coritiba por muito tempo, conhecer muitos clubes do Brasil, e também de conhecer o futebol fora do Brasil. E hoje o trabalho que eu desempenho como consultor estratégico para clubes de futebol me permite ter um acesso a um tipo de informação que antes eu não tinha. Eu tinha uma informação muito que vinha ou da imprensa ou de publicações acadêmicas. E hoje, felizmente, eu tenho eu considero para mim um privilégio de poder estar conversando com muita gente de dentro e entendendo, não só no Brasil, e muito de fora, o que se passa, né, na organização dos clubes. E quando eu comecei essa empreitada para fora do Brasil, comecei lá em Liverpool, assim como o Bruno, eu fui para lá motivado por uma ideia de que, cara, o futebol europeu é um modelo, né? Eu acho que o futebol brasileiro carece de muitas coisas e nós temos que aprender com a Europa. E depois de bastante tempo na Europa, nos últimos 3 anos, eu acabei de voltar para o Brasil, nos últimos 3 anos eu tive um ano trabalhando junto com a Federação Inglesa, lá dentro de Wembley, e nos últimos 2 anos junto com o Barcelona. Eu contei isso há pouco, começou a acontecer, eu comecei a notar uma certa curiosidade que todo mundo que eu conversava, independente de qual mercado fosse, a pessoa chegava, ou falava com o dirigente de um clube de determinado país, a frase era sempre a mesma: Oliver, não existe futebol mais desorganizado que o meu. Daí você coloca qualquer país que seja. Eu ouvi disso de um diretor de futebol inglês, ouço isso com bastante frequência sobre o futebol espanhol, futebol português, futebol alemão. O alemão, assim, eu ainda acho que é um modelo legal, mas ouvi isso de dentro do futebol alemão. Enfim. E aí isso me fez pensar, né? Comecei a pensar, mas peraí. Né? E aí eu comecei a notar, de fato. Eu acho que no Brasil a gente tem muita coisa que é exemplo para fora. Eu conheci clubes pequenos na Europa que são muito mais desorganizados do que os clubes pequenos do Brasil. E isso machuca o teu coração um pouco, né? Porque você vai com esse ideal, você chega lá e você começa a ficar... mas acontece. E acho que tem muito mais a ver com o jeito que o indivíduo, que a pessoa que está no poder, no tomador de decisão, enxerga o futebol do que a maneira no mercado no qual ele está propriamente inserido. É lógico que existem exemplos de parâmetros regulatórios, e eu acho que a Europa, nesse sentido, a Europa é um exemplo muito, muito forte, de parâmetros regulatórios que implicam em consequências de gestão para os clubes de futebol. Toda a ideia de compliance no futebol europeu ela é muito mais desenvolvida do que em outros mercados. Mas isso também não impede que surjam casos que você conheça, quando você conhece por dentro o próprio fair play financeiro, que assim, é um negócio que, de fato, mudou. Você vê os gráficos, principalmente do equity, né, do patrimônio líquido dos clubes, de como eles vinham caindo e como ele muda depois do fair play financeiro da UEFA, ela é muito preponderante. Mas dizem que tem um estudo muito grande feito sobre o grande efeito do fair play financeiro foi que os clubes todos mudaram de escritório de contabilidade, né? Eles saíram dos Big Four, saíram da KPMG, saíram da Deloitte, saíram da Ernst Young, enfim, e foram mudando da Price e foram mudando para escritórios pequenos vizinhos ao estádio, né? Então, hoje, eu convido vocês
a baixarem os balanços dos grandes clubes europeus, a grande maioria são de escritórios bem pequenos que você nunca ouviu falar. E isso tem uma razão, né? É evidente. Né? E aí você começa também, a partir do momento que você começa, e eu, nos últimos 3 anos, eu tenho me dedicado muito a entender a estrutura financeira dos clubes, o jeito com que se gerem as dívidas, etc. Você vai vendo que existem clubes que a gente toma como exemplo, mas você começa a olhar os números e fala, cara, não está muito certo. Né? E você vai vendo que, às vezes, existem clubes que o buraco é muito maior, e isso acontece muito... essa foi uma grande chave para desmistificar, para mim, a ideia de clube-empresa, né, da estrutura societária como sendo uma grande salvação para o clube, para o futebol, que ainda permanece aqui no futebol brasileiro, porque o futebol espanhol, por exemplo, mudou de estrutura societária nos anos 90, veio toda uma onda, né, o futebol francês, o futebol espanhol, o futebol português veio com as associações anônimas desportivas, as sociedades anônimas desportivas, mudando ali das associações sem fins lucrativos, e não resolveu. Né? O que você fez foi, de fato, você ter mais falências em clubes. Né? Não necessariamente você saneou os clubes. É frequente clubes estarem sendo comprados por €1. Né? O dono assume a dívida e pega o clube. E, pior, a minha grande crítica ao modelo de capital fechado é que, quando você vira propriedade de um indivíduo, né, você está pegando um patrimônio social, que o futebol ele é um patrimônio da comunidade, ele cresceu, todo o futebol no mundo inteiro, ele nasce como um fruto de uma comunidade, e você põe na mão de um cara que muitas vezes não tem interesse em continuar essa instituição de 100 anos, 120 anos. E alguns têm, sim, são grandes benfeitores, mas tem aqueles que usam para interesses terceiros, e tem aqueles que querem fazer dinheiro com o clube, seja a qual custa for. Só que a gente acaba, aqui no Brasil, acho que a gente acaba não tendo acesso a esses exemplos, a essas histórias. E aí vai idealizando um pouco esse modelo. Mas você começa a ver alguns casos e fala, cara, eu não queria ser torcedor desse clube. Por exemplo, tem o Portsmouth, né, na Inglaterra, que era um clube de propriedade de um dono, era um cara local, um empresário local, como a maioria dos clubes sempre acaba sendo propriedade de um cara local. Portsmouth foi vendido para um oligarca russo. O cara começou a injetar dinheiro no time, mas começou a gastar muito mais do que podia. Acho que a relação despesa com a equipe, receitas no Portsmouth estava 110%, né? Ele gastava 10% a mais do que ele arrecadava. E o clube quebrou. Né? Então, o clube da primeira divisão, o cara abandonou o clube caiu da primeira, no ano seguinte ele caiu para a segunda, depois ele caiu para a terceira, e por fim foi parar na quarta divisão, acumulando dívidas gigantescas que a comunidade local não tinha mais como pagar, porque extrapolou aquela relação capacidade financeira da comunidade local. E aí o clube ficou ali, até que os torcedores, por fim, se organizaram e recompraram o clube na quarta divisão. Então, hoje, o Portsmouth ele é um clube de posse de sócios. Né? Ele é modelo associativo. Ele lógico que no sistema inglês existem algumas diferenças em relação ao sistema brasileiro, mas, fundamentalmente, os sócios tiveram que se organizar para resgatar o clube da quarta divisão, só porque o clube estava quebradaço e ninguém mais queria saber do clube. Por outro lado, tem o Blackpool, que é um clube que também a gente nunca vai ouvir falar, que ele é de uma família que se chama a Oyston Family, que o clube subiu para a Premier League. Eles venderam todo mundo que tinha no clube, não compraram jogadores, pegaram o dinheiro da TV e distribuíram para os filhos. E agora o clube está caindo, né, porque não tem recursos, a torcida está maluca, porque, né, são sócios, os caras são season ticket holders, querem ver o time ganhando, mas a família fez o que fez. É um business, como qualquer um.
Ou o Blackburn. Blackburn, que foi campeão inglês em 1996, ou 97, com uma família Jack Warner. Não, Warner é o cara da CONCACAF, né? Enfim, a W alguma coisa, esqueci. Que era um cara super magnata, pôs todo o dinheiro no clube, só que daí ele já tinha mais idade, né? Acabou falecendo, a família não queria ficar com o clube, pôs à venda, e o clube foi comprado por uma empresa de frangos da Índia, né? Que não entende nada de futebol. E esses caras, eu realmente posso dizer com propriedade que eles não entendem bolhufas de futebol. Porque o mercado em si, o mercado indiano já é difícil ter uma compreensão sobre aquilo que é o futebol, mas, ainda mais específico, essas pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar, têm uma carência de conhecimento sobre o futebol e levou o clube, hoje está na segunda ou terceira divisão, eu acho, acumulando dívidas, etc. E tal. E tudo isso, e esses e outros exemplos, me levaram a crer que é muito melhor, ou menos pior, você ter um presidente ruim do que um dono ruim, né? Então, imagina se o Corinthians tivesse dono, né? Que não fosse possível mudar o clube, que só se viesse alguém com muito dinheiro para comprar e o cara ainda estivesse disposto a vender, né? Então, é difícil. A questão societária da sociedade, ela é super complicada porque ela pega em pontos chaves que a gente acaba às vezes não pensando muito nas consequências delas. E isso implica em dizer que não existe necessariamente um modelo ideal de gestão, de governança. O que eu acho que precisa existir é responsabilidade. Só que a responsabilidade não pode recair no indivíduo, não pode recair no presidente, na diretoria que assume o Grêmio e deixa o Grêmio redondinho para amanhã, porque deixar um clube redondo acarreta quase que sempre em perda de performance. Porque se você não pode gastar tanto, em geral, se você não conhece as nuances do futebol, que a maioria dos presidentes não vai conhecer, você acaba conectando performance à capacidade financeira diretamente, e isso é regra, porque é o teu primeiro impacto com o futebol. Então, se você deixa ele redondo, ele vai gastar menos. E como ele vai gastar menos, ele vai ter menos performance. Isso vai fazer com que a oposição tenha um discurso que, não, vamos mudar isso aí, chega de austeridade, a gente precisa ser campeão. Só que não pode ser o clube, essa decisão não pode estar na mão do clube. Isso tem que fazer parte de um sistema de responsabilização muito maior, de risco muito maior. Estava falando da questão do passivo. Passivo é a mensuração do risco, onde está recaindo o risco, quem está financiando o clube. E quem financia o futebol brasileiro hoje são basicamente duas partes. A primeira é o governo, que são os grandes proprietários dos clubes de futebol por causa do peso que o governo possui sobre a dívida dos clubes. A grande parte do patrimônio líquido do clube é de posse do governo. E o outro são os ex-jogadores, porque o cara é contratado, o clube não paga aquilo que ele promete, porque não tem essa responsabilidade financeira, que é um negócio super complexo, mas só que ele vai receber. Ele recebe. 5, 6, 7 anos, recebe. E esse cara está financiando o clube. Então, o dinheiro que entra no clube serve para pagar isso, mas não serve para compensar o patrimônio. E isso é uma bola de neve tão grande que, conforme os valores do futebol vão evoluindo, essa bola de neve vai ficando maior, porque não existe risco para o presidente de um clube, porque o risco dele está atrelado a jogar a dívida para o governo ou para a justiça trabalhista. E esses dois estão interessados no caixa do clube, eles não estão interessados na instituição. Então, para eles, as reformas do Profut, as reformas da Time Mania, as reformas da Lei Pelé, elas não vêm olhando para a questão institucional, elas vêm olhando para as formas com que o governo vai criar para poder reaver o dinheiro que os clubes devem para o governo. E a mesma coisa da trabalhista. A trabalhista, enquanto as pessoas estiverem sido pagas, a justiça trabalhista não está e não deve estar interessada em melhorar a estrutura gerencial de um clube de futebol. Mas ela está interessada em proteger os interesses dos trabalhadores.
né? E esses caras vão financiando. E aí vai virando uma bola de neve que é muito difícil resolver e que eu acho que é um assunto que a gente pode explorar bastante. Eu acho que ele não podia estar num ambiente melhor, na verdade, porque eu como não sendo advogado, eu tenho muitas dúvidas em relação a o que é possível fazer, o que não é possível fazer. E eu acho que essa é uma discussão muito válida.